E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que venceu aí o time do Red Bull Bragantino por 2-1 de virada, com direito a gol de Léo Pereira e Wesley. Ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando dessa vitória do time do Mengão, que ficou agora com esse empate do líder, ficou a 1 ponto do líder, podendo assumir a liderança na próxima rodada. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E lembrando que o mercado da bola do Mengão tá muito insano, só jogadores europeus. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Quem se aproveitou da situação foi o Flamengo, que fora de casa fazia 29 anos que não vencia o Bragantino por aqui. E aí, o Flamengo fez 2-1 de virada, tem jogo a menos, tá bem na parada a equipe do Felipe Luiz, que deve estar se despedindo do Wesley, que acabou definindo o resultado. Eu falei do Cleiton ontem, Uma noite fria em Bragança Paulista e a temperatura de 10 graus foi o reflexo do primeiro tempo. Bruno Henrique até esquentou a mão do goleiro Cleiton. Em cobrança de falta foi a vez de John aquecer a mão de Rossi. Além disso, no primeiro tempo, só mesmo frio. Na segunda etapa, a saída de bola ensaiada do Bragantino. 4 toques e Lucas Barbosa, com 8 segundos, esquentou as arquibancadas. 1-0. Perdendo, o Flamengo se mandou ao ataque. Mostrou reação rapidamente, até que a Arrascaeta encontrou o Léo Pereira para empatar a partida. 1-1. Volume de jogo do time de Felipe Luiz resultou em virada. Wesley recebeu dentro da área e fez o gol da vitória. Essa pode ter sido a partida de despedida dele, já que o lateral direito tem negociação avançada com a Roma da Itália. Para o seu lugar, o Flamengo tem interesse em Emerson Royal, que está de saída do Milan. É incrível, um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Com a derrota, o Bragantino chegou a 3 rodadas sem vencer, 2 derrotas seguidas, e viu o Palmeiras assumir a 3ª colocação no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo aproveitou o empate do Cruzeiro com o Corinthians e diminuiu para 1 ponto a distância do líder do campeonato. Uma das características do frio é o acolhimento, e foi isso que o elenco fez com o companheiro De La Cruz. Ontem, o nome do jogador uruguaio esteve envolvido em uma polêmica que resultou na demissão do chefe do departamento médico do clube, o Dr. José Luiz Runco, após vazamento de conversas e um grupo de mensagens por aplicativo em que ele disse que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreversível. E essas coisas externas machucam. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Sobre o frio em Bragança, a noite até que terminou bem. Se terminou bem para o Flamengo, hein? Com vitória, 3 pontos. O Bragantino também está ali nas primeiras colocações. Um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cicinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não está perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí, e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, pro torcedor, isso é perfeito. Pro Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todos os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte, e com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley.
mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem 2 escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo, é o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui o espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, já mandou afastou, tá, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Pessoal, e quem também falou aí do Mengão, dessa vitória do time do Flamengo, foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí dessa vitória de virada do time do Flamengo. Agora a gente mostra como foi a vitória de virada do Flamengo em Bragança Paulista. Havia 30 anos, hein? É verdade. Desde 1990. Você não era nem nascida, Mário? Não. 1996, gol do Bebeto. Não. O Flamengo não vencia o Red Bull, ou no caso o Bragantino, em Bragança Paulista. E ontem precisou virar o jogo, Mário Pereira. Pois é, precisou virar o jogo, mas assim, nada muito fora do padrão do que o Red Bull tem apresentado, né? O Red Bull tem colocado dificuldades aos adversários, principalmente dentro de casa. A gente vê algumas tentativas do Flamengo, do Red Bull também, principalmente no comecinho ali, os primeiros minutos da primeira etapa, mas o gol sai mesmo já. Olha, se fosse acréscimos, talvez até daria para ser no primeiro tempo, porque foi tão no comecinho do segundo, o gol do Red Bull Bragantino, que o Flamengo precisou acordar ainda mais pro jogo. A minha mensagem num grupo que a gente tem ali, fechando... Defesaça do Rossi, hein? Paulinho ali. Essa aí, jogada ensaiada, né? John pro passe. Foi assim, uai credo. Porque eu sentei pra ligar ali pra ver o segundo tempo, 10 segundos gol. É isso. Jogada muito bem ensaiada na saída, então, pra começar o segundo tempo. E aí fez o Flamengo também ter que voltar pro jogo. Porque, Silas, nessa briga aí por liderança, buscar ponto fora de casa é importantíssimo também. É uma vitória importantíssima, até por conta de tudo que aconteceu recentemente, né? O Pedro com o Boto, com todas essas polêmicas com o Felipe Luiz, pra você ganhar um jogo saindo perdendo, uma linda jogada e eu falo, não sei se o Palmeiras não tá chateado com a saída do John não, porque ele tá jogando pra caramba já, hein? E o Lucas Barbosa também. Então o Red Bull aí com o Seabra, fazendo um excelente trabalho. Tem muita coisa boa pra gente ver desse Bragantino ainda. E é curioso também a história, né? Porque teve o gol do Pedro no jogo contra o Fluminense e agora o do Wesley também, que pode sair do rubro-negro. O retorno do Vinha a gente também pode falar. Tem muitos personagens e nós vamos ouvi-los agora aqui no Sport Center. 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. A gente fica com um sentimento misto, né? Entendendo que nós somos capazes de competir e tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória, mas ao mesmo tempo triste pelas dificuldades circunstanciais que o jogo colocou,
e por ter acontecido, né, a virada do Flamengo em função também do mérito deles. A primeira vitória aconteceu, foi como abriu o Felipe Luiz ali na palavra do treinador rubro-negro. Red Bull Bragantino como mandante contra o Flamengo na era Red Bull, eram 2 vitórias e 3 empates, e agora uma vitória do Flamengo, mas pegando o histórico de Bragantino, é isso, 29, 30 anos sem a vitória do rubro-negro. O rubro-negro então vem daquela vitória no finalzinho do jogo, no Fla-Flu, agora uma vitória de virada, vai somando pontos, né? 3 aqui, 3 no final de semana, e assim vai disputando com tudo a liderança da competição, contando ainda, não é, Pedro Henrique Torre, com o Cruzeiro que deixou pontos em São Paulo. Então é o Flamengo fortíssimo lá no alto, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um beijo a todos aí, todas, enfim, Silas, Mário Pereira e Mari Spinelli, a nossa expert em linguística, que vai trabalhar bastante aí com esses reforços que estão chegando. Muito bem. É um jogo importante do Flamengo ontem, fundamental até, não só pela tabela, mas também por conta de todo o panorama que foi cercado. Mais um campo minado no Ninho do Urubu, na Gávea aqui também, enfim, tendo que pisar daqui, pisar de lá. E aí teve a situação do Runco, jogadores muito revoltados, mas foram a campo, cumpriram muito bem o papel. O Flamengo teve um adversário muito difícil, não vencia em Bragança desde 1996. O último gol, vitória do Flamengo, foi um gol de falta do Bebeto, para vocês imaginar, Bebeto tetracampeão. Então tem muito tempo mesmo. Flamengo conseguiu essa vitória de virada importante, mostrando força do elenco, 8 desfalques, né? Suou bastante o garoto ali, e o Wesley no final conseguindo ali talvez o seu último grande momento de glória, pelo menos nessa passagem, porque está em vias aí de se transferir para a Roma. Então foi um jogo muito importante que dá mais tranquilidade. E aquilo, Flamengo, dizia o velho Apolinho, Washington Rodrigues é um monstro que se alimenta de vitórias. Então a vitória chegando, entrando no papo, aí dá para ficar um pouco mais tranquilo. Mas teve aquela turbulência fora de campo, e claro que isso foi papo lá com os jogadores e também com o técnico Felipe Luiz. Vamos acompanhar agora um pouquinho do que eles disseram sobre esse tumulto fora de campo no Flamengo que houve. Léo Ortiz, Arrascaeta e Felipe Luiz. Vamos acompanhar. Independientemente de quem for, se for de la Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos. Então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. A única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, eu vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. A gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando. A gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores. Tá então o Felipe Luiz falando sobre isso, falando sobre coisas externas, porque ele foi perguntado sobre situações externas, mas na verdade são situações externas / internas, né? Porque é de dentro do clube, não veio de fora para dentro, são crises criadas assim dentro do clube mesmo, não tem nada em outro sentido. Então é isso, acaba estourando em cima de quem está no campo, os jogadores, o técnico, enfim, a situação do Runco. Teve uma nota ontem do departamento de futebol, mas cúpula, quem gere departamento de futebol e tudo mais, ninguém deu a cara para falar nesse sentido. Estão trabalhando bastante, grande trabalho pela madrugada, pela noite aí, estão divulgando, mas pelo visto não estão querendo falar, colocar as caras para falar sobre esse assunto não. Meus amigos, e aí, vocês concordam com o que foi falado aí no Sport Center? Vamos dar uma olhadinha aí também no que o pessoal do F360 falaram aí do Flamengo, do Pedro e também do novo contratado aí do time do Mengão. E o Pedro muito fora de encaixe no time. Né? Não foi um bom jogo dele. O Pedro jogou 88 minutos, tocou na bola 29 vezes. O Vinha, que fez a jogada do segundo gol, entrou em campo, jogou 28 minutos, tocou na bola 32 vezes, ou seja, mais do que o Pedro nos 88, quase 90 que jogou. Ainda que o atacante toque menos, de fato, mas ainda assim é nítido que de fato ele participou pouco.
Então, acho que o Flamengo conseguiu dar uma resposta no segundo tempo a isso, não só pela desvantagem num confronto direto contra um bom time muito bem treinado do Bragantino. O gol é uma prova disso. Aliás, o John Jones, o Eugênio falou, que bom campeonato. Tem feito um grande campeonato, tem se destacado demais. Bem, quase faz o golaço de falta, defesa espetacular do Rossi. Mas o Flamengo acho que conseguiu encontrar soluções dentro de uma partida usando o banco, mas também melhorando, produzindo mais ofensivamente, algo para mim que tinha sido bem questionável nos 5 tempos anteriores, né? Os 2 jogos anteriores e a primeira etapa contra o Bragantino. O que é fundamental, repito, assim, é um jogo muito difícil pela intensidade do Bragantino no Concordo. tempo todo. Então, mais do que tecnicamente, você tem que estar batalhando 90 minutos. E o Flamengo conseguiu batalhar. Eu acho que essa é a grande virtude do Flamengo ontem, foi que batalhou o tempo todo contra um time muito físico e conseguiu virar o jogo. Sim, ressurgir no jogo. Ainda. Sim. Eu acho que um ponto que eu queria salientar aqui no nosso debate é o seguinte: como é bom ter um goleiro, né? Um goleiraço. Porque quando você tem um 0-0 no placar no primeiro tempo, quando o Flamengo ainda não era tão efetivo criativamente falando, você tem aquela falta do John que o Donk citou, e o Rossi faz uma defesa simplesmente espetacular. É muito difícil. Do outro lado, o Cleiton, que o Bragantino é super bem treinado, não quero botar a culpa da virada em cima apenas de um atleta, mas do outro lado é um goleiro que sempre foi questionado, tanto por nós da imprensa quanto pela torcida do Bragantino. E ontem falhou de novo. Num gol que dá o empate. Entendeu? Então, o Rossi, assim, aos poucos a gente vai tendo o tamanho e a dimensão do Rossi no Flamengo. Ele é muito importante. E outra coisa que eu queria salientar é a opção do Felipe Luiz em entrar com o Pedro ontem. Eu fico assim, no Fla-Flu ele era a 5ª opção, se vocês pararem para analisar. A 5ª. Porque ele ia com o BH. O BH lesionou, não foi com o BH. Aí ele opta pelo Wallace. Aí depois entra o Juninho antes dele. Então o Pedro era a última das opções. Tem o Plata que se machucou no aquecimento. Que se machucou no aquecimento. Né? Então, será que não, pela característica do adversário, do jogo? Essa é a última questão. Pode ser. A pior é um seria equivocado, exatamente. Não esse encaixa. É o típico jogo em que ele não encaixa. Eu não sei se foi pensando em dar uma sequência por conta do... Porque é um jogo de muita briga, de muita velocidade, de muita intensidade. Por exemplo, quando você tem um adversário que tá todo fechadinho lá você atrás... Você pode ganhar o jogo, de repente, numa bola aérea, como ganhou. Porque o primeiro gol foi numa bola aérea, poderia ter sido... Foi o Léo Pereira, poderia ter sido o Pedro. Pedro não é, nem de longe, o jogador que mais faz gol de cabeça no Flamengo. Os zagueiros são muito mais importantes nisso, e até o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do Flamengo. Mas eu quero entender, quando o Pedro não joga, é corneta no professor. Quando o Pedro joga, é corneta no professor. Mas é exatamente por isso que ele tem que fazer com o Pedro, então? Eu acho que ele tem uma alternância muito 8 ou 80. Não, né? Tem uma música do saudoso João Nogueira, que chama Boteco do Arlindo, que é assim: gripe cura com limão, juro bebe é prazer, do jeito que a coisa vai, Boteco do Arlindo vira drogaria. Por quê? Cada doença pede um remédio diferente. Então, cada jogo pede um estilo de jogador diferente. Quer dizer que o jogo ontem não era bom pro Pedro? Não. Ah, tá de brincadeira. Quando você enfrenta o Fluminense, que estava goleador, lá atrás, com 3 zagueiros, com 3 volantes, e fazendo com que o Flamengo tivesse maior posse de bola e precisasse de alguém dentro da área, ali era um jogo pro Pedro. Ontem é um jogo brigado o tempo inteiro. E essa não é a característica do Pedro. Pedro faz bem pivô. Mas fisicamente ele não entrega a mesma coisa. Sabe, uma coisa é você precisar de um jogador técnico, outra coisa é precisar de um jogador físico. Ontem precisava de um jogador físico. Jogador técnico, para mim, eu discordo de você, respeito sua opinião. Jogador técnico você precisa todos os jogos. Todos. Para mim. Você tem que não sou dono da razão nem da verdade. Que esteja bem pra fisicamente. Mim, você precisa de jogador técnico todo jogo, gente. Você precisa de um jogador técnico que esteja bem fisicamente, que esteja forte, que possa aguentar o tranco do futebol. E aí a gente pega vai o time do voltar na declaração do e coloca Felipe. pra jogar, só tem craque. É verdade. Só que eles não conseguem mais. Não conseguem mais, porque fisicamente você precisa também. Então, você tem que aliar as duas coisas. E há características de jogo. Para mim, na minha leitura, o jogo contra o Bragantino, especialmente fora de casa, é o jogo mais intenso do campeonato. E eu acho que não é exatamente a característica. Tanto que o Pedro estava fora do time, porque justamente não entregava intensidade. O que ele entrega é técnica. Então, eu acho que para um jogo no Maracanã, contra um time que está se defendendo, isso vai acontecer
N vezes no Campeonato Brasileiro. Vários times vão pro Maracanã só para se defender. Beleza, coloca o Pedro lá e ele vai deitar e rolar. Para brigar, para disputar a bola. Eu acho assim, tanto que ele não participou quase do jogo. Dá para fazer um paralelo entre o que vocês dois estão defendendo. Eu acho que se o Pedro atingir um nível físico melhor, tanto que a gente escutou. Mas não tudo é a que o Felipe característica falou. dele, né? Não é a característica Mesmo nos dele, melhores mas momentos. eu também entendo que o Abel traz, que assim, se você tem um camisa 9 como o Pedro, é muito difícil você colocar ele no banco de reservas se ele estiver bem. Não, é que a história, ele entrou, fez o gol e aí não tinha como segurar. Eu acho que foi muito nessa onda. Não assim, é muita decisão técnica. Fez o gol da vitória no Fla-Flu, vou botar o cara pra jogar. É um o bom Pedro. jogador, gente. Ele tem facilidade pra fazer gol. Não, e é por isso que acho que tem que... esse jogo é mais físico, não vai colocar. Eu discordo. Sim. É, que acho que tem jogos que, em termos estratégicos, acho que caberia melhor. E ainda mais se tem o Pedro e o Arrascaeta, pensando na intensidade que promove o Bragantino. E assim, não é a questão, o jogo um pouco mais intenso não pode contar com o Pedro. Não é nesse sentido. Mas estrategicamente talvez a coisa fluísse melhor. Acho que brigou muito ontem. Brigou. Tanto que ele foi um dos líderes muito em desarmes, se eu não me engano, na partida. Isso é... Mas, assim, em relação aos outros jogadores, é uma intensidade menor, embora essa ressalva seja justa, né? Ele fez muitos desarmes ontem, o Arrascaeta. Mas acho que a questão é muito mais pontuando em determinados jogos, assim. Acho que o importante para o torcedor do Flamengo é ver que o Pedro voltou a estar numa... Porque ele foi como o Johnny falou, ele foi de um jogo que era a última opção, ele voltou agora... pro esquema, né? E agora me parece muito mais um cenário de entender qual é o melhor cenário para cada jogo. Então, dentro dos remédios que o Eugênio estava falando, eu acho que esse tem que ser o cenário. E aí, pessoal, vocês acham que o Emerson Royal é um bom substituto para o Wesley? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Voltando para um lado alegre, o jogo decisivo, o gol decisivo do Wesley ontem, apesar dele estar indo embora, e a reposição já está preparada. Vem chapéu aí? Já está preparada. Em quem é o chapéu? No Besiktas. No Besiktas. O Emerson Royal, né? Se eu não me engano, é o Emerson Royal, não tô dando... Parece outro cara, imagina, não. Então é o segundo chapéu num time turco, então? Talvez seja mais um chapéuzinho. Porque o do Saúl também teve, não teve? O Isso. Olha aí, ó. Wesley pelo Flamengo no jogo de ontem contra o Bragantino, um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola. 9 cruzamentos. É uma característica, né? Ele chega com muita força, velocidade na frente, né? 4 dribles tentados e 17 duelos. Ou ele é primeiro ou ele é segundo. Aí nos quesitos foi importantíssimo. Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, em seus últimos clubes. E aí tem a passagem dele pelo Barcelona, só com 3 jogos. Pelo Betis, 79 partidas, com 5 gols e 10 assistências. Já é outra coisa, né? No Barcelona, 3 jogos, não tem gol, não tem assistência. No Tottenham Hotspur, 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. E no Milan, 26 jogos, sem gols, sem assistência. E tem também ali os minutos por partida. Amigo André Donk, uma boa reposição. Ele que teve convocações para a seleção brasileira também, né? Falhou feio, se eu não me engano, falhou feio e acabou não voltando mais. No Barcelona teve uma situação muito peculiar com o Betis, porque foi uma contratação casada dos dois clubes, ele ia ficar um tempo no Betis, depois ia pro Barcelona. Foi meio aquele período que o Barcelona estava com problemas financeiros e por isso que viu nele uma boa forma de conseguir se acertar nas contas. Se eu não me engano, foi naquele período ou da saída do Messi ou no ano anterior, que o Messi quase saiu. Foi mais ou menos por aí, né? Agora eu não estou lembrado de cabeça. Então por isso que ele não tem poucos jogos, né? Mas ele foi muito bem no Betis. No Tottenham teve algum bom momento, mas acabou não se estabelecendo. Mas é um lateral com muita qualidade no apoio, chega muito forte no campo de ataque. Acho que pensando no contexto de futebol brasileiro, é uma baita reposição. Aliás, o Flamengo tem conseguido fazer isso, né? Pegar jogadores que têm mercado no futebol europeu. Pode não estar sendo o melhor momento dele na Europa, o do Emerson. Para mim foi quando ele estava no Betis. Mas ainda assim, é um jogador que tem mercado por lá. E o Flamengo consegue trazer esses jogadores, tanto pelo atrativo, do tamanho do clube e pelo que tem disputado, quanto do poderio financeiro. Então, eu vejo como uma reposição interessante para o Wesley. Lógico que é muito sentido, você está falando de um nível altíssimo, de um Wesley que hoje, para mim, briga em seleção brasileira, até de repente para pensar numa eventual titularidade. Lógico, dependendo do que o Ancelotti pensasse, que é um lateral mais para dar amplitude, ou um lateral mais para formar uma linha de 3, mas acho que ele tem condição de brigar por esse posicionamento. Mas vendo das possibilidades de recomposição,
Acho uma alternativa interessante. Mantém o nível. Mantém o nível. Exatamente. Ou talvez até melhor. E é muito difícil manter o nível do Wesley, né? Exato. Que é um que está indo para a Europa e outro que está vindo da Europa. A gente fala muito de lateral direito, até na seleção, assim, a dificuldade de você encontrar. Acho que o Flamengo vai por um bom seleção, caminho. O Emerson em algum momento foi... na seleção não... Foi um jogador cogitado, mas ele não conseguiu se firmar. Não falo nem em seleção, mas no contexto do futebol brasileiro, acho que ele chega... para o futebol brasileiro acho que é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Você falou no balão, né? No chapéu que o Flamengo deu. O Johnny falou. No clube turco, né? Antes no Trabzonspor. Isso. No caso do Saul. O Saul é um cara muito presente nas redes sociais, né? Ele posta muito. E aí eu estava olhando aqui, quando ele postou, dizendo, não deu para ficar aí no Trabzonspor e tal, espero que um dia a gente se encontre e tal. Um dos primeiros comentários é de um torcedor turco. E ele fala o seguinte: nossa oração nem sempre é aceita, mas nossa maldição nunca falha. Que isso? Entenderás que classe de equipe é o Trabzonspor ao passar o resto da sua vida futebolística sem ver a luz do dia. O cara jogou a maldição nele. Torcedor do Trabzonspor. Esse cara é do mal, hein? Caramba. Falam que praga de corintiano pega, espero que a praga de turco não pegue, cara. Tá maluco. Mas é legal, assim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi, né, o post, mas depois ele já fez vários posts e foi muito bem recebido pela torcida do Flamengo. Tá empolgado. E espero que o Emerson confirme essa negociação aí. E o que virou o Flamengo, com a né, mesma gente? empolgação. O que virou o Flamengo? Jorginho chegando, né? Aí você olha e vai Saul, Emerson agora Royal. veio o Emerson Royal. É sacanagem, né? A gente não tá acostumado a ver um clube que a gente tá falando da lateral esquerda. Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha. E que é isso? E a gente vê esses movimentos, muitas vezes, de jogadores já meio, fim de carreira. Fim de carreira. Cara, nenhum desses O Emerson Royal, assim, a gente tá acostumado a vê-lo há muito tempo, mas ele tem 26 anos. A produção pode até nos ajudar, mas se eu não me engano, ele tá com 26 anos. 26, é isso. Então, é um cara que é jovem, ainda tá... Talvez possa estar no auge físico do atleta, que a gente avalia entre os 26 até os 28 anos, e é um jogadoraço. Eu vejo assim, é muito difícil suprir a ausência do Wesley, que talvez viva o melhor momento desde que estreou saindo da base. A movimentação do Flamengo para substituir é muito boa. Não podemos adivinhar e não sabemos se vai dar certo ou não. Mas a movimentação é muito boa, dá para falar antes. Dá. Ele chegar. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o time do Bragantino por 2-1 de virada, com gol do lateral Wesley, que está de saída do Mengão. E também aí saiu a informação que o Flamengo está contratando aí o Emerson Royal, né? O Flamengo se dar bem com venda de Wesley e chegada de Emerson Royal, né? Isso é uma indagação. Será que o Flamengo vai se dar bem? Na minha opinião, o Flamengo pode sim se dar muito bem, né? Um jogador bem consolidado, um jogador aí que está já jogando bem algumas temporadas, né? E pode sim se dar bem aí no Mengão. Tem também a informação que o Flamengo tenta a contratação de Samuel Lino, destaque do Atlético de Madrid, né? O Flamengo aí que está tentando trazer jogadores aí que jogam na Europa, né? Não brinque com o Mengão não, tá? O Mengão tá diferente e avassalador. De acordo com o jornalista Marco Giordano, o Flamengo estuda pagar 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais ao Atlético de Madrid pela chegada de Samuel Lino. O mais querido, inclusive, é o favorito para conseguir fechar a contratação do atleta. Praticamente o dinheiro do Wesley vai investir em um novo jogador, né? É bom destacar que o Napoli estava interessado na contratação do Samuel Lino. No entanto, o Flamengo entrou na jogada e saiu na frente nas negociações com o Atlético de Madrid. Agora o mais querido espera finalizar todas as questões com o time espanhol nos próximos dias, né? Então vamos ver aí como que vai ficar aí a chegada de Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, né? Então já falamos aqui também da contratação do Emerson Royal, né, que chega aí para substituir o Wesley. Então vamos ver como que vai ficar essa situação aí, né? Parece que tudo indica que tá fechado, já tá bem consolidada aí essa compra do Emerson Royal. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo está a sair na frente, está na frente dos demais, principalmente em contratações? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, comentem aqui embaixo também o que vocês acharam aí dessa vitória do time do Mengão ontem de virada para cima do Bragantino. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!